Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Júnior. Você sabia que 100% dos projetistas e modeladores BIM que trabalham com Revit, eles fazem projeto desta maneira aqui, ó, cara. Todas as disciplinas em um arquivo, tá? Isso aqui é um problemaço, por quê? Na hora que for compatibilizar, né, a empresa, se ela for a única empresa que está desenvolvendo os projetos complementares, e ela receber o relatório de compatibilização, vai ser o desmantelo, né, como se diz aqui em Pernambuco, que é o seguinte, eu vou ter que abrir arquivo por arquivo para estar ajustando conforme esse relatório. E aí, outro problema é que, se este arquivo, que está vinculado dentro do arquivo de coordenação, né, que o BIM Manager vai desenvolver esse arquivo para compatibilizar os projetos, ele for um arquivo central e ter vínculos alimentando esse arquivo central, já é outro problema, tá? Então, nesse vídeo, fica ligado que eu vou passar todo o passo a passo como você deve, né, desenvolver seus projetos complementares em um arquivo só. E além do mais, você vai ter flexibilidade de estar em qualquer lugar do mundo e não ficar ali atentado a trabalhar só dentro do escritório, porque a equipe de projeto está no escritório, beleza? Então, isso aqui, ó. Isso aqui, eu vou colocar um xizão bem vermelho aí, ó, na gravação. Isso aqui não é uma forma correta de trabalhar em colaboração com o Revit, tá? Já vou deixar aqui linkado, né, que vai ser aí o subtítulo desse vídeo. Nunca desenvolva projetos Revit Map em arquivos separados, beleza? Desta forma aqui, ó. Você perceber, nesse arquivo aqui, eu tenho a disciplina que tem só o HVAC, depois eu tenho outra disciplina só o elétrico, depois outra disciplina, tudo em arquivos separados. E aqui na Eleven você tem um template específico para trabalhar em colaboração, que eu vou deixar o link aí abaixo, onde você vai conseguir adquirir esse template e, além de tudo, o treinamento de como usar esse template, beleza? Então vamos nessa. Bem, primeiro de tudo, o que devemos fazer? Primeiro eu vou fechar esse projeto aqui, tá? Eu vou cancelar esse carinha aqui. E aí, eu vou estruturar primeiro, tá? Estruturar primeiro o meu ambiente de colaboração, porque se outras pessoas vão ter a oportunidade de trabalhar junto comigo, então eu tenho que preparar, eu como BIM Manager, eu tenho que preparar esse caminho para que todo mundo consiga trabalhar em colaboração, beleza? Então aqui, eu vou pegar aqui esse arquivo, deixa eu ver aqui em fontes, e aí nesse caso aqui, o que acontece? Eu tenho um arquivo, né, que ele é um arquivo em colaboração, ele é desenvolvido com workset, filtros, sistemas, e aí o que acontece? Esse aqui é um arquivo central, tá? Ele não é um arquivo qualquer default, ele tem todos os parâmetros desenvolvidos dentro dele, e aí no treinamento eu digo como você deve proceder com esse tipo de arquivo aqui. Então qual é a primeira coisa? Você vai estruturar, né, o caminho desses arquivos, conforme lá está o plano de execução BIM ou conforme o seu escritório faz a separação desses produtos. Pronto, feito isso, esse arquivo único aqui, você pode trabalhar com 20, 30, 50 pessoas dentro desse mesmo arquivo, não tem problema. Tá? O que mais incrível no Revit é isso, é o que o ArchiCAD, qualquer outro software não dá essa interoperabilidade 100%. Então por isso que o Revit ele sempre está aí em cima na questão de software, ele que comanda, né, ele está bem mais acima do que os outros softwares. Então beleza, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou clicar e arrastar esse cara pra cá? Não. Por quê? Ele é um arquivo central. Eu não sei de onde esse arquivo veio. Esse arquivo central, eu sei que ele é o template de map. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse caminho aqui e vou abrir esse arquivo desanexando ele, tá? Sempre isso. Quando eu vou começar um novo projeto, eu vou abrir o arquivo central e vou desanexá-lo. Pedir pra abrir. E aqui ele pergunta, como esse arquivo aqui, ele é desenvolvido com worksets, ele tem filtros que dependem dos worksets e etc. Eu tenho que sempre desanexar e conservar esses worksets. É o seguinte, eu vou pegar esse arquivo aqui porque ele está em 2024, aquele outro que você tem agora antes, ele está em 2025, tá? Mas é o mesmo arquivo. O que acontece? Ele pede aqui, já que ele é um arquivo central, ele diz assim, ó, você quer criar uma cópia desse arquivo central, porque você fazendo essa cópia, tudo que eu fizer de alteração nessa cópia, ele vai enviar dados para esse arquivo que eu estou abrindo, tá? E eu não quero isso, eu quero desanexar esse vínculo e salvar por cima desse arquivo. Então eu vou aqui, desanexar arquivo central, e vou pedir para abrir esse arquivo aqui desanexado. E eu faço aquele mesmo processo, desanexar e conservar os worksets. Então, aqui a gente já se depara com a cara do template, né? Com a capa em si. Então, primeiro, qual é a primeira premissa? Se este produto aqui, ele não vai me atender mais, eu vou utilizar esse template para fazer outro produto predial com o mesmo mindset, beleza? Então, qual é a minha primeira premissa? Dentro desse template, se houver alguma coisa modelada, no seu caso, se você não tem a caixa desse template para vir lá numa pasta, e você quer nascer de novo, qual é a primeira premissa? Eu vou logo desvincular tudo que foi de fonte de dados do projeto passado e vou limpar todo esse template. Porque o que só é necessário para que eu mantenha dentro desse template, que eu aconselho vocês deixar, é a questão aqui da coordenação e dessas vistas 3Ds aqui. O resto pode apagar, tá? Mas isso aqui não apaga, por quê? Até para você fazer uma exportação de IFC, né, por disciplina, é bem mais rápido, você não vai precisar configurar isso aqui. E aí o que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, perceba que eu não estou com os níveis e eu quero apagar meu navegador do projeto inteiro, eu não quero deixar dessa forma. Porque o produto aqui vai ser um produto que tem, eu acho que é 25 pavimentos, então o que eu vou precisar aqui? Vou habilitar aqui no VG, no visibilidade gráfica, digitar aqui VG. E aqui no VG, se eu tiver oportunidade, como não tenho, porque tem modelo de vista, eu vou habilitar os níveis. Nesse caso, eu vou aqui em propriedade, vou retirar esse modelo de vista para que eu não altere o modelo de vista ativo de esgoto. E aqui eu vou apertar novamente VG, categoria de anotação, níveis. E por que, Junto, está habilitando os níveis? Porque eu vou apagar o navegador do projeto inteiro pelos níveis, porque as famílias de vistas têm como hospedeiro os níveis, beleza? Então eu vou pegar aqui esse carinha aqui, ó, vou selecionar todo mundo, vou verificar aqui que ele deve estar fixado. Vou clicar aqui em selecionar o objeto fixado e vou deletar. Deixa eu desfixar, né? Sem desfixar não vai, tá? Pronto, vou selecionar. Deixa eu ver se tem mais elementos fixados aqui. Vou digitar up, UP. E aí eu vou aqui em gerenciador de vínculos. Vou pegar tudo que é vínculo de IFC, do projeto anterior, tudo que for. IFC, RVT, DWG, o que tiver aqui eu vou apagar, tá? Então aqui, ok. Desvinculei. E aí o mais incrível, deixa eu ver aqui, PG, Zoom Extend. Pronto, uma vez o navegador do projeto limpo, que eu vou precisar também agora. Perceba que eu tenho grupos de soluções que eu criei do projeto anterior. Eu posso apagar isso aqui também, tá? Exceto se existe uma solução padrão ali de um roteamento de hidráulica elétrica que você sempre usa para determinado banheiro ou qualquer tipo de ambiente, você pode até deixar. Mas geralmente nem todos os projetos se enquadram iguais, né? Questão de posicionamento de shaft, etc. Então eu vou apagar esse cara aqui, que a gente vai fazer do zero. Pronto. Cortes. Cortes também, não é necessário. Vou apagar aqui no meu navegador. Porque eu só vou deixar esses 3Ds e a capa.
Aqui, ó, eu tenho o CPB Fed, né, CLS. Esse cara aqui é o de compatibilização e clashes. Então eu deixo esse cara aqui ativo também. Então eu vou precisar agora de uma fonte de dados. Mas para que eu crie essa fonte de dados, eu vou destinar esse arquivo central no localzinho dele lá correto, beleza? Então aqui eu vou salvar como, e eu vou chamar ele como projeto, beleza? E aí aqui, ó, em opções eu tenho que ficar atento, porque eu tenho que visualizar se aqui está tornar esse arquivo central. Se esse check aqui não tiver subjacente, eu tenho que marcar ele, ok? E aí eu vou escolher um local, colocar lá no desktop mesmo esse produto, tá? Vou chamar aqui uma pasta de produto, Revit Map, underline 11. Pronto, você vai ser o nome do produto. E aqui dentro do produto, o que eu sempre faço? Eu coloco 03 para INS, porque eu posso estar, BIM pode botar 00, 01, 02, né, 01 para arquitetura, 02 para estrutura, 03 para instalações. E aqui dentro eu não vou enxertar aquele monte de arquivo de SPDA, né, hidráulica, água quente, água fria, esgoto, captação pluvial. Isso vai ficar uma confusão, gente. Só vai ter um arquivo só, entendeu? E aí o que eu faço aqui? Também vai depender do BIM Manager, ele pede para separar por extensões, tá? A pasta por extensão. Então você faz pelo menos 3 aqui, ou 4, né, que vai ser PDF, vai ser também o DWG, né? E também o IFC. Então, geralmente, essas 4 extensões que a gente vai trabalhar ao longo do produto. Beleza? Só que a gente vai salvar nosso arquivo central aqui. O que pode acontecer para edifícios? Eu desmembro todo esse projeto. Por quê? Ali o que é o pavimento tipo e o pavimento desvio são arquivos diferentes para edifícios. Por conta das vezes que há desvio de chats ali no vazado, ou no semienterrado, ou também quando chega ali no edifício garagem, tá, ele faz um desvio. Então eu tenho que ter outro arquivo. E aí o que é que eu faço aqui? Primeiro, eu vou chamar esse cara aqui para fazer o estudo de como eu vou desmembrar esse projeto. Eu chamo uma pasta chamada model. Eu chamo uma pasta links, porque se eu desmembrar esse projeto, todos os links ficarão aqui. Dentro de links haverá as revisões, tá? Não esqueçam disso aqui, ó. Revisão 0, revisão 1, revisão 01. Lá no federado também. Então aqui eu vou criar uma outra pasta chamada federado. Cara, conteúdo de graça top pra vocês, velho. De graça e top. Então aqui dentro do federado também tem que ter as pastas para subdividir as revisões, porque pode acontecer, né? E sempre acontece, não tem jeito, todos os projetos sofrem revisões. Eu vou deixar aqui 02, pronto. Esse cara aqui, eu tenho assim uma cronologia dele, uma lógica. Independente se os arquivos lá do vínculo, né, do link, ele sair do zero, só um. Vamos supor que o pavimento tipo, só ele sofreu revisão. Os demais arquivos não sofreram revisão. Então, só porque ele sofreu revisão, eu vou ter que subir a minha revisão lá no federado. Beleza? Eu vou subir essa revisão no federado. Ok? E lembrando que o federado é o arquivo que terá toda a documentação do edifício ou da casa, o que for, e também a extração quantitativa é feita por esse modelo, como também a exportação de DWG, PDF, IFC vai ser feito pelo federado, não vai ser feito lá pelos arquivos que a gente está modelando, tá certo? E aí, beleza. Pronto. Primeiro, eu vou chamar esse cara aqui de model central. Que esse cara aqui a gente vai estudar o projeto e vai dizer, olha, esse arquivo aqui a gente vai precisar desmembrar ele de 5 arquivos para montar uma torre. Ok? Porque a gente não faz isso em um arquivo só. Porque eu sempre aconselho e não faço mais um projeto de Revit Map em um arquivo só. Além de ficar muito pesado, né? Pode acontecer que alguém da equipe não tenha um computador tão potente. E aí a questão do desmembramento flexibiliza até a equipe trabalhar em arquivos diferentes, mesmo tendo a possibilidade de trabalharem juntos no mesmo arquivo. Ok? Então, esse arquivo central eu estou salvando ele como, né, model, e agora eu venho em opções, verifico. E aqui eu vou dar um OK. E aí aqui eu vou salvar. Tá? Bom, uma vez salvo esse arquivo, qual é o nosso próximo passo? É a gente trazer a fonte de dados para dentro desse arquivo model, porque é a partir dele que a gente vai desmembrar, né? Vai começar a organizar o navegador do projeto, vai começar a criar os cortes, entender a questão, né, de criar os níveis, vistas, vou ter que atribuir após isso, né, essa conclusão, eu vou liberar para a equipe, cada um criar suas vistas. Então a constituição do model, ela não precisa exatamente ser feita por uma pessoa só. Após isso, que o BIM Manager, ele salva o arquivo central e coloca lá, ele avisa para a equipe, olha pessoal, o arquivo central do arquivo model está pronto. Então todo mundo pode fazer uma cópia desse arquivo e trabalhar, né, em sua determinada área, ok? Então vamos lá. Eu vou pegar uma fonte de dados aqui, de outra pasta, tá? Deixa eu procurar aqui, deixa eu procurar um produto aqui da Corte Real. Deixa eu pegar um produto aqui, esse aqui, Forte do Príncipe. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, dentro do produto Forte do Príncipe, ele está exatamente constituído da mesma forma que eu falei para vocês agora há pouco. Ele foi criado pelo model, depois foi desmembrado, e aí o que acontece? Ele tem links de Revit. Então, esses 5 arquivos aqui, eles estão constituindo um arquivo chamado federado. Então, esse carinha aqui, ó, que está aqui fora, esse aqui do Revisão 03, ele é o arquivo, né, desta forma que não é arquivo central, porque eu desenvolvi sozinho esse projeto de arquitetura, e aí, o que alimenta este arquivo aqui, que tem o quê? 40 MB. Vamos lá olhar os links. Olha esse link aqui, ó. 40, 60. Então, nem a somatória dessa carga aqui está subscrevendo o federado lá. Porque aqui só tem os vínculos e mais nada. Os vínculos, identificador de ambiente, de cota, essas coisas, né? Nem famílias tem. E aí vamos nessa. Aqui eu vou copiar esse caminho, ok? E eu vou vincular o meu federado aqui no meu model. Então eu vou aqui inserir, vínculo de Revit, pode ser IFC, tá? Não tem problema. Vou colar aqui o caminho. Vou pegar esse arquivo aqui. E importante, tá? Que eu esqueci de ressaltar antes. Verifique que, deixa eu voltar aqui. Verifique se o ponto base do Revit ele está zerado, entendeu? Porque pode acontecer que o BIM Manager vai dizer, olha, eu quero que o ponto de rotação, o norte do projeto, o norte verdadeiro esteja rotacionando 45, 30 graus. Você vai ter que vir aqui, ó. Não faz aquelas baboseiras que estão ensinando aí na internet, não. É só você clicar exatamente nesse carinha aqui e botar o valor da angulação. Aí ele vai rotacionar, tá? E aí é o seguinte, tá zerado tudinho, porque lá no BEP ele vai ter que discriminar isso, né? Se tem um deslocamento, esse ponto base, ou coisa do tipo. Porque aqui no Revit, vocês sabem que a gente tem o ponto base e tem o ponto de levantamento topográfico, tá? Que é esse triângulo aqui, ó. Tem um triângulozinho, deixa eu puxar esse cara pra cá. Tem esse cara aqui, e tem esse, e além de tudo tem a origem interna do software. Todo software tem a origem interna, beleza? Então deixa eu retornar esse cara aqui pra 0. E aqui para 0 também, aqui embaixo. Pronto, beleza? Feito isso agora, eu vou vincular. Pega aqui o caminho do arquivo central, que vai ser nosso federado, né, o projeto arquitetônico. E aí aqui ele está perguntando, ó, você quer automático da origem interna para a origem interna?
Pode ser que eu queira dessa maneira ou não. Por quê? Pode ser que o ponto base lá do arquiteto, né, esteja fora, ele não se atentou a fazer isso. Então, você tem outra opção aqui, ó, que é do ponto base do projeto, ponto base do projeto. Ou seja, vai pegar o ponto base dele lá e vai locar exatamente o meu ponto base. Agora, pode haver um problema quando o BIM Manager for vincular isso no Navisworks. Tá? Então, por isso que essa questão de interoperabilidade, todo mundo ter acesso ao BEP, todo mundo entender como é que funciona o BEP, para depois executar os projetos, é bem interessante e que isso aconteça antes de você fazer, né, a aquisição dos projetos, se você for construtor, incorporadora e etc. Então, eu vou utilizar aqui da origem interna para a origem interna. Eu poderia usar através de coordenadas compartilhadas. Eu poderia pegar a coordenada compartilhada da arquitetura e trazer para dentro do meu arquivo RefMap. E do ponto base para o ponto base. Eu vou escolher aqui da origem interna para a origem interna. Eu vou pedir para abrir. Vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, ó, conflito. Esquema de carregamento. Ó, o arquivo está sendo carregado, está causando um conflito com dados existentes no modelo. O que deseja fazer? Não carregar ou continuar? Eu vou continuar. Porque o que acontece? Pode acontecer lá no próprio federado que eu não tenha me atentado a colocar os vínculos como anexo. Porque quando eu não coloco esses vínculos como anexo, eu não vou conseguir ver aqui vinculando novamente. Eu não consigo fazer esse loop, né, de disciplinas. Como também eu posso fazer uma economia de dados. Eu posso vincular o estrutural dentro da arquitetura e deixar ela como anexo e vincular novamente a arquitetura junto com a estrutura, né, como anexo, dentro do meu arquivo map. E aí eu já economizo dois vínculos. Show de bola, vinculou. Próximo passo, o que é que devemos fazer? Vou dar digitar aqui ZE, vai dar um zoom extend. Pronto, beleza. E o que foi que aconteceu foi exatamente aquilo mesmo, tá? O arquivo federado está aqui, porém, os vínculos que estão contidos dentro daquele arquivo lá, eles não estão aparecendo aqui para mim. Então, o que isso está causando? Isso está causando uma falta de objetos, entende? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu vou ter que abrir o arquivo arquitetônico lá e vou ter que trocar o vínculo da arquitetura de sobreposição para anexo. O que eu estou falando é sobre isso aqui, ó. Certo? Esse, né, o arquivo de arquitetura está como sobreposição. Se eu quiser pegar agora esse arquivo e colocar dentro de outro arquivo, ele não vai aparecer, certo? Só se eu deixar ele como anexo, beleza? Isso foi uma jogada incrível do Autodesk, ter colocado isso aí, porque antigamente não era possível fazer vínculo dentro de vínculo, ok? Então eu vou ajustar isso aqui no arquitetor. Ah, e só ressaltando, se vocês perceberem esse tipo de problema, isso não é para vocês resolverem, tá? É para vocês dar uma printada no arquivo e manda para o BIM Manager para ele solicitar para a arquitetura consertar esse problema para vocês, beleza? Porque aí não se trata do problema do arquivo de vocês, e sim o problema lá da arquitetura. Então aqui, ó, como eu fui o desenvolvedor, né, eu mesmo vou abrir e vou resolver esse problema como se a arquitetura estivesse lá resolvendo esse tipo de problema. E aí eu vou continuar a carregar, ele deu aquele mesmo problema que me apresentou lá quando eu vinculei. Bom, conforme visualizamos o erro lá, a gente vai ver aqui, ó, tá vendo que eu tenho a questão do pavimento tipo revisão 3, ele não está carregado, porém eu tenho uma modelagem aqui, ó. Que modelagem é essa? Isso aqui é uma forma que utilizamos às vezes para copiar, né, e tornar ele como um grupo com objetos, né, de outra, como é que eu posso dizer, de outro vínculo. E é o que acontece aqui. Qual é o problema que eu estou percebendo na questão da Autodesk aqui? Mesmo que eu faça o vínculo para cá, para dentro do arquitetônico, ou qualquer outra disciplina, tá? E isso nos casos verticais, e faça essa cópia alinhada para os pavimentos, o que acontece é que quando eu exporto o IFC, ele vai pegar, ele vai contar o nível 0. Então ele vai deixar esses pavimentos que na maioria estão copiados e que são o mesmo vínculo, eles vão ficar em níveis diferentes. No futuro eu mostro a vocês esse tipo de erro. E aí como é que eu resolvi isso aí? Eu resolvi desvinculando, tá? Como assim? Se eu pegar aqui um arquivo que está vinculado, e aqui em cima vocês vão ver essa ferramenta aqui, ó, que eu sempre digo nas minhas aulas. Isso aqui está escrito errado, tá? Isso aqui está traduzido errado. Isso aqui não seria vincular, porque o vínculo já existe, ok? Deveria ser desvincular e agrupar, que deveria estar escrito aqui, é desvincular e agrupar. Quando você olhar para esse botão aqui, já sabe, você vai desvincular esse arquivo do arquivo central, né? Você vai desvincular e vai fazer uma cópia dele. Além de fazer uma cópia, você vai criar um grupo. E isso aí ele faz automaticamente, beleza? E aí como é que eu vou resolver esse problema aqui? Primeiro, vou deletar aqui esse grupo, tá? E vou vincular, vou aqui em recarregar e vou... Ah, não vai funcionar. Eu vou ter que desvincular, tá? Esse pavimento aqui, eu vou remover ele e vou vincular, vou aqui inserir links e vou inserir lá o pavimento tipo novamente, ok? Pronto, feito isso, beleza. Agora eu vou passar um corte e vou fazer uma cópia alinhada para ele fechar o edifício inteiro. Isso aqui, pessoal, às vezes é irrelevante, tá? A não ser que você tenha uma redutora de pressão, pronto, eu vou colocar aqui como anexo. Lá no pavimento map, você vai ter uma redutora de pressão e precisa representar isso graficamente num corte lá. Aí você precisa ver o corte do edifício inteiro. Mas, de fato, a gente só vai modelar o pavimento tipo. O resto é cópia, dentro do federado de RefMap, tá? Porque da mesma forma lá vai ser feita, desmembrada. Então aqui eu vou passar um corte também, deixa eu ver se tem um cortezinho aqui para não tomar muito tempo. Construção, tem esse corte BB aqui, beleza? E aí desse corte BB, o que o Revit entende aqui? Se eu pegar esse arquivo aqui e disser assim, olha, vai lá, olha o erro, tá? Eu estou ensinando errado para depois ensinar o certo. Eu vou lá copiar, né, e vou colar alinhado com o nível. Né? E aí eu vou pegar o pavimento 2 aqui e vou colar. Veja só o que ele vai fazer. Ele jogou, né, ele contou o nível, né, como 0 e o 0 do arquivo, entendeu? Com o 0 do nível. Então como é que a gente converte, né? A gente elimina esse erro aqui. Primeiro, você deve fazer uma cópia. Não dê um array agora, porque pode dar erro também. Primeiro você vai digitar aqui, CO no teclado, e vai copiar esse objeto, e vai fazer essa memória que é no código do Revit. Pronto, o Revit memorizou esse movimento aqui. Agora o que eu vou usar nesse cara aqui? Eu vou usar o array, né, o espelhar. Esse comando, espelhar não, desculpa, eu vou usar o matriz, que é o array, né, do CAD. E aí eu vou clicar nele e vou dizer o seguinte, parece que esse pavimento tem 25 pavimentos, mas eu vou colocar aqui 19, ele vai contar 0, né, 1 mais 18, vai fazer 19. Eu vou pegar deste ponto aqui e vou fazer o movimento, ó. Tá vendo? Deixa eu digitar CA aqui, para ele deixar a tela preta, e aí ele memorizou aquele movimento na cópia. Cliquei, né, de um nível 0 para o nível superior. Pronto, e é isso aí, ele fez a cópia exatamente de todos os pavimentos. E isso é a cópia do nível, tá? Do próprio vínculo. Eu vou dar um clique aqui fora só para sair daqui do comando de array. E aí, caramba, Júnior, que bagunça e tal, como é que eu resolvo isso aqui? Visibilidade gráfica.
tá? Então a gente vai aqui, por exemplo, eu vou entrar no VG desse corte e vou dizer que, deixa eu entrar aqui na propriedade do modelo de vista desse corte. E aí dentro desse vínculo aqui, que é o vínculo do pavimento tipo, eu vou fazer ele personalizado. E aqui na categoria de anotação eu também personalizado. E aí eu vou clicar no botão direito, níveis, ok, aplica, ok. E aí ele vai dar uma limpada naqueles níveis lá. Eu posso fazer para todos, tá? Todos os vínculos, se eu quiser. Que não é no nosso caso, essa tratativa a gente pode fazer isso lá no próprio federado. E aí, beleza? Então, feito toda essa formatação, tá? Então, este arquivo aqui, que está todo copiado, ele é o mesmo que esse vínculo aqui. Ele é o vínculo de Revit, tá? Aqui, ó. Grupo, mas ele é o vínculo de Revit. Se eu alterar esse grupo, esse arquivo aqui, ele vai replicar para todo mundo automático. Beleza? Então aqui eu vou salvar esse cara, e vou retornar para o meu arquivo de RevitMap. Então o que acontece agora? Aquele arquivo que eu salvei como arquivo central, eu posso fazer uma cópia dele agora, né? RevitMap. E aí eu vou pegar aqui RVT, Model, e vou copiá-lo, tá? Vou dar um Ctrl C, pegar aqui na minha área de trabalho também, eu chamar de cópia. Tá? Porque ele é cópia do meu RevitMap. Eu posso vincular, posso fazer um monte de coisa por esse arquivo aqui que ele vai mandar dados lá para o arquivo central. Ok? Então, arrastar, agora eu posso puxar ele e arrastar para dentro do Revit. E aí vocês vão perceber que agora o arquivo federado, né, ele vai estar completo, né, o federado de arquitetura. Pronto, uma vez aberto o arquivo, eu vou lá, né, no navegador do projeto, vou entrar aqui em CPB Fed. Então agora eu tenho uma torre completa, né, do federado arquitetônico vinculado ao meu map. Então aqui agora também eu consigo verificar quais os vínculos tem dentro desse arquivo de arquitetura. E aí vai acontecendo, estrutura. Percebe-se que o seguinte aqui, ó, o estrutura ele não está vinculado aqui, certo? Eu posso trazer também o federado, porque eu preciso saber ali mais ou menos onde é que está a altura da viga, da laje. E aí, ou eu tenho essa opção, ou vincular esse estrutural, ou deixar vinculado lá na arquitetura, tá? Então só para a gente não perder tempo, eu vou vincular aqui também, vou aqui em gerenciar. E aí, pô, Júnior, como é que tu sabe que vai cair exatamente no ponto base correto? Porque o arquitetônico foi desenvolvido em cima do ponto base 00. O estrutural também foi em cima do 00. Então, eu tenho que também modelar o map em cima do 00. Não tem lógica errada, beleza? E aí, no caso lá, o estrutural é um IFC, e eu vou buscar esse caminho. E aí, como eu já copiei aqui o caminho do IFC estrutural, pedir para ele abrir. E aí ele vai converter a geometria, né, do IFC em um arquivo RVT. O Revit sempre faz isso. Ok, aí uma vez que a gente vincula, o que a gente faz? Sobreposição anexo. Anexo, tá? Porque se eu precisar que esse conglomerado de arquivos que colocar dentro de outro arquivo, ele já vai estar ativo. Porque é só dar OK. E aí o estrutural também, né, vinculou certinho aqui, ó, já casou com o arquitetônico. Então beleza. Ah, Júnior, por que tá essa cor aí, né, tá cinzento? Por conta da visibilidade gráfica dessa vista 3D, de federado, né? Onde a gente vai ver todas as disciplinas em um único arquivo. E aqui eu posso mudar esse carinha aqui, né, o IFC estrutural, eu posso modificar ele para um workset que a gente usa aqui, que é o EST. O set EST, e eu vou pegar o arquitetônico também e vou mudar para o ARC. Modificar aqui o workset para ARC. Perfeito. E aí qual é o próximo passo? Primeiro, eu vou ter agora que copiar os níveis, ok? Os níveis respectivos da arquitetura, tá? Aí tem que tomar bem muito cuidado nessas cópias, porque aí, né, como a gente não tem ainda uma vista, né, que tem um corte, uma planta baixa, que a gente vai depender disso, do próprio nível da arquitetura, primeiro, eu vou vir aqui em colaborar, deixa eu ver aqui na aba colaborar, eu vou aqui em copiar barra monitorar. Mas pensa que eu não tenho níveis, correto? Eu preciso habilitar a visibilidade desses níveis para que eu possa fazer esse movimento. Então, para não poluir aqui o meu modelo de vista, eu vou clicar aqui no 3D da casinha aqui e vai abrir outro 3D com o nome do software que está cadastrado. Pronto, feito isso, eu vou aqui no VG, no Visibilidade Gráfica. E aqui no VG, em categoria de anotação, eu vou habilitar os níveis. E aí, possivelmente, vai vir aquela bagunça. Mas a intenção é só buscar os níveis do arquitetônico. Então eu vou precisar de uma tratada. Primeiro, eu vou entrar aqui no estrutural e vou ocultar os níveis do estrutural, tá? Aqui níveis, personalizado, níveis. Vou dar um OK. Aqui na arquitetura, percebe-se que eu tenho também aqui, ó, né? Não sobrepor, vou clicar aqui, privado. E aí esse cara aqui, eu tenho que ficar atento porque se eu fizer isso aqui nele, eu vou retirar todo mundo, tá? Se eu tirar níveis, eu vou tirar todo mundo lá. Não do vínculo que está dentro da arquitetura, e sim os níveis da arquitetura. Aí eu tenho que ficar bem atento, porque aqui, deixa eu ver aqui, esse nível aqui, ele está dentro dessa modelagem aqui. Deixa eu só verificar aqui em vista, ver se tem algum nível aqui dentro do software ainda. E aí eu tenho esses níveis aqui, ó. Eu vou ter que apagá-los, certo? Vou ter que apagá-los. Vou ter que deletá-los. E aí como é que eu vou resolver esse problema? Primeiro, você pode acessar o arquivo, né, do arquitetônico e desvincular, colocar tudo como sobreposição lá, e depois disso a gente vem aqui e copia. Eu vou tentar abrir outra plataforma aqui e fazer os dois juntos, onde vocês consigam ver. E aí beleza, eu vou puxar esse software para cá, uma plataforma, essa da direita tá o RevitMap e essa da esquerda aqui, ó, que vai estar o arquitetônico, beleza? Vou dar um zoom extend aqui, e aí aqui eu vou abrir o arquitetônico. Deixa eu ver se é esse aqui certinho, federado 001, artigo 3, é ele mesmo, pronto. Isso é uma das soluções que vocês vão poder encontrar o problema e vai, tipo, arrepiar o cabelo, né? Poxa, como é que eu vou copiar os níveis agora se tá uma bagunça geral a questão dos níveis? E aí, primeiro, que os níveis lá do arquitetônico estão configurados corretamente. O que está embaralhando é a questão dos níveis, dos vínculos, beleza? Por isso que tem aquele monte de níveis desnecessários. Então aqui logo que eu tô abrindo ali, eu vou aqui no VG desse arquivo e vou dar um return aqui no arquitetônico, aqui em níveis. Vou deixar ativo, tá? Porque quando eu pedir para recarregar, né, o vínculo, ele vai deixar limpo aqui, não vai apresentar essa arquitetura, e vai mostrar somente os níveis sem os vínculos.
Pronto, perfeito. Agora eu vou entrar no gerenciador de vínculos, tá? Eu vou desembaralhar isso aqui, ó. Eu vou entrar no GV, no gerenciador de vínculos da arquitetura. Eu vou pedir para todo mundo aqui ser sobreposição, tá? E aí eu vou dar um OK. E aí eu vou salvar. Após salvar, eu vou vir aqui no vínculo arquitetônico e perceba que eu tenho aqui os anexos. Eu vou pedir para recarregar esse vínculo e esses carinhas aqui vão desaparecer. E aí o que acontece? Eu já estou com a minha visibilidade, meus níveis estão exatamente, corretamente, como está lá na arquitetura. Ok? Então deixa eu descobrir quem é esse cara aqui. Ok, eu selecionei a arquitetura e estou visualizando todos os níveis dela. Beleza? E é o que a gente precisa agora. Tem duas opções aqui. Tem aquela que eu apresentei anteriormente, que é a desvincular, né? Desvincular e criar um grupo. Eu posso fazer isso aqui, ó. Deixa eu clicar aqui. Eu posso fazer isso aqui com os níveis. Mas tem outra ferramenta que a gente usa. Eu posso fazer só exatamente com os níveis, tá? Só que tem outra ferramenta aqui, ó, dentro de colaborar. E eu vou pedir para copiar e monitorar. Eu vou primeiro selecionar o vínculo, passar o cursor de cima aqui, ó. Agora essa aqui é a arquitetura. Lembra que eu ocultei os níveis do estrutural? Então isso aqui é da arquitetura. Pronto. Selecionei o vínculo. Agora eu vou aqui em copiar. Aqui eu vou marcar múltiplo, pegar todos os objetos. E aqui eu vou clicar embaixo, vou fazer uma seleção daqui até aqui. Vou me certificar que eu estou copiando todos os níveis. Vou fazer essa primeira conclusão aqui. Depois eu vou fazer a minha segunda conclusão, para fechar a cópia do comando. E aí eu vou clicar aqui e vou concluir. Perfeito. A partir de agora, o meu arquivo de RefMap tem todos esses níveis aqui. Beleza? Todos eles, que são cópia da arquitetura. Então, qual é o meu próximo passo? Criar as minhas primeiras vistas, que eu chamo vista de compatibilização. E outra coisa, a gente não renomeia essas primeiras vistas, ok? Por quê? Se eu precisar fazer um corte, né, em elétrica e hidráulica, eu não vou perder aquela nomenclatura do nível. Então, eu posso depois duplicar essas vistas e posso colocar, como vocês estão percebendo aqui, eu coloco um prefixo. Então, eu vou colocar um prefixo para hidráulica, prefixo para esgoto, água pluvial, eu sempre vou colocar um prefixo, né, ali onde for pavimento, né, de planta de piso, térreo, planta de forro, eu vou colocar esse prefixo. Beleza? E é o que eu vou fazer agora. Eu vou criar as primeiras vistas. Isso aqui é tudo atribuição do BIM Manager, tá? Até ele soltar esse arquivo para a equipe. Após que ele faz isso aqui, ó, eu vou aqui procurar um modelo de vista só para ele aplicar. Eu acho um erro aqui, Autodesk não colocar isso aqui como atribuir mesmo. Isso aqui é só aplicar. Modelo de vista aplicado nas novas vistas. Ele só aplica, ele não atribui de uma vez. Aí depois eu tenho que selecionar todo mundo e atribuir na propriedade. Então, selecionar aqui, eu escolhi um CPB planta de compatibilização. E aqui eu já tenho a subdisciplina da CPB certinho e vai fazer o agrupamento correto. Tá? Já está tudo configurado aqui, beleza? Então, vou dar aqui, vou dar um OK e vou criar todos os níveis, tá? Vou dar um OK. E aí você vai perceber o que estava em negrito, né, em preto ou em branco ali, ele vai pegar e vai deixar tudo azulzinho, tá vendo? Os níveis agora estão com a borda azul. Então aqui realmente são os níveis corretos. Então, ele abriu o último pavimento, e aí beleza. Agora o que a gente vai precisar fazer? Eu vou precisar retornar lá no arquivo, né, eu já copiei, vou precisar lá na minha base arquitetônica, vou entrar no gerenciador de vínculos, vou selecionar todo mundo e vou trocar para anexo, certo? E aqui o que eu tinha de vínculo, que tinha aqui os níveis do vínculo, eu não vou precisar mais, então eu posso fazer até aqui direto, se não quiser perder tempo lá no vínculo. Eu posso vir aqui, níveis, vou desabilitar todos os níveis do meu próprio arquivo e dos demais arquivos, tá? IVG, níveis. Ok, quem é esse cara aqui? Pronto. Esse carinha aqui, que é o Federal Arquitetônico, eu vou pedir para recarregar. Pronto. Agora estou 100% preparado para soltar esse arquivo aqui para a equipe, tá? Então o que eu faço agora? Eu vou salvar o arquivo localmente. Esse arquivo aqui está sendo salvo naquela pasta que eu criei lá no desktop. Se vocês recordam, eu criei essa pasta aqui cópia. Eu estou salvando o arquivo aqui. Eu não enviei ainda para o arquivo central, tá? Próximo passo agora, eu quero enviar tudo que eu fiz agora lá para o arquivo central e que a equipe consiga visualizar. Eu vou na aba colaborar, eu vou pedir para sincronizar agora, tá? Se não tiver assim, você clica aqui na setinha e pesquisa agora. Após sincronizar, você vai liberar todos os meus. O quê? Worksets. Pronto, feito isso, agora eu vou liberar. Pronto, tem um clique aqui em liberar. Perfeito. Está liberado, agora você pode anunciar para a equipe que pode pegar o arquivo central e cada um vai criar a sua respectiva vista de planta de piso para projetar. Tá? Então você também tem que transmitir isso para eles se eles não souberem. Então, primeiro, eu vou criar as vistas de esgoto, tá? Onde é que vai estar lotado os projetos de esgoto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui em vista, planta de piso, e antes eu vou mostrar para você o seguinte, olha no navegador do projeto, em planta de piso, essa nomenclatura aqui, ó, desses níveis, não renomeie isso aqui. Como eu falei para vocês, se você renomear isso aqui, isso vai impactar no nível lá. Então, essa primeira vista que tem como hospedeiro o nível, a gente não pode renomear. Agora, as próximas que vêm, vamos criar, nós podemos colocar um prefixo, um sufixo, podemos fazer o que quiser, tá? Então, vamos aqui em planta de planta de piso, vou desmarcar aqui, ó, porque eu vou duplicar essas vistas existentes, vou selecionar todos, e aqui em editar tipo, eu vou escolher o modelo de vista para ele aplicar logo e organizar no meu navegador do projeto. E aqui, vamos lá, vou atribuir o ESG, e aí já está tudo configuradozinho certinho, porque só às vezes eu mexo aqui, eu deixo desmarcada a faixa de vista, porque eu quero, né, ter flexibilidade ali, porque pode acontecer que eu queira uma profundidade maior ali no vazado, no semi-enterrado, no tipo, então eu mantenho isso aqui desmarcado, tá? Mas o resto deixo marcado certinho, aqui dá OK, eu vou aplicar, dá OK, e vou dar OK para criar essa vista de esgoto. E aí, pô, eu vou ter um retrabalhozinho para colocar esses prefixos, tá? E aí aqui é o seguinte, ó, eu vou dentro da vista de esgoto, ele já organizou aqui para mim, ó, ESG, planta de piso, e é o que eu faço aqui. Primeiro, eu vou precisar do tipo 1, né, que vai ser meu desvio, e o 2, que vai ter o mesmo tipo por conta da zona de pressão, né? E aí aqui, esta solução, ela vai ser diferente dessa aqui.
beleza? Na questão das camadas. Essa camada aqui se conecta a todos esses aqui, e do pavimento 1, ele se conecta separadamente. Então, esses dois carinhas aqui, eles vão gerar 2 arquivos de Revit. Simplesmente isso aqui. Eles vão ser 2 arquivos de Revit, beleza? E aí aqui, ó, só por conta desse fator, tá? Se houver desvio de chato também, de alimentadores, né, sem recalque, enfim, eu vou ter que fazer 2 arquivos. Então, daqui pra cá é necessário ter? Não, só se houver alguma redutora de pressão no arquivo de shaft. Então, isso aqui no meu arquivo em si, né, no meu navegador do projeto eu não deixo, tá? Eu limpo. E aí eu só vou ficar o que é que tem relevância pra mim. Então, o nível do terreno, nível térreo, vazado. E aí tá entendendo com um aqui no final, eu não quero isso. Eu quero identificar que isso lá na planta, né, quando eu jogar pro meu... pra minha prancha, ele identifica que isso aqui é uma planta baixa de esgoto. E é o que eu vou fazer agora aqui, vou segurar nesse primeiro, no último aqui, e vou colocar a propriedade do navegador do projeto, porque como eu disse, lá quando a gente vai criar ficha, ele só aplica, ele não atribui. E aí, eu vou pegar aqui o ESG planta, esse ESG planta, e aqui eu vou fazer um tratamento, porque você percebe que o meu filtro tá pegando errado aqui, ó. Então vem para aqui no editar, filtro, e aí eu não tenho filtro para estrutural, ele tá esse azul aqui, né, e o arc. Mas de onde ele tá pegando esse amarelo, tá? Então aqui eu vou colocar para baixo e vou deixar como prioridade os filtros das tubulações e etc. Esse Arc Pro é para uso do Workset, se caso ele for acionado, o Workset Arc Pro. O Arc, né, deixa eu ver aqui, editar barra new, e eu vou entender aqui, ó. Então ele está buscando o workset e ele está atribuindo a todos os objetos de arquitetura, tá? O Arc Pro, ele está pegando o Arc Pro aqui, ó, se eu utilizar só para paredes e pisos. E aí beleza. Como a gente ainda não atribuiu, eu vou dar um aplicar aqui, vou atribuir, ele entrou aqui na propriedade dessa vista, e aí ele já modificou a questão gráfica anterior, que ele estava pegando outra gráfica de outro objeto, certo? Então aqui a gente já resolveu esse problema gráfico. Agora o que eu vou precisar? Eu vou precisar resolver a questão da faixa de vista desses objetos, porque eu vou querer ver o que está abaixo do piso, concorda? Né, eu vou começar a projetar abaixo do piso, e aí eu vou fazer um corte aqui para entender como é que está aí a altura, né? Vou dar uma estudada no projeto, para como é que está a altura de laje, de viga, e etc. Então geralmente esse corte eu não deixo muita profundidade muito pesada, tá? Então esse corte aqui eu vou dar uma olhada aqui no meu esgoto mesmo aqui, hidráulica, ESG, e vou entrar aqui no pavimento tipo. Vou basear aqui para ver se eu encontro algum shaft, para passar esse corte aqui, para a gente visualizar o edifício mais ou menos aqui, por esse shaft. Engraçado que nele tem um... Vou deixar aqui dentro desse shaft aqui. Perfeito. Vou abrir esse corte. Perfeito. E aí vou dar uma visualizada em algumas coisas aqui, né? Aí lembrei agora, tá pessoal? Esse projeto aqui, ele foi revisado já. Porque o edifício ele teve ele subiu mais, né? A questão da fundação foi mais elevada, acho que 1,25 m. Só que eu não tinha recebido ainda o IFC do calculista. Então, como é que eu estava trabalhando? Mesmo que ele estivesse no ponto base correto que ele está, eu só vou dar uma line para ajustar isso aqui conforme o nível 0. Tá? Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu sei que o meu piso arquitetônico está alinhado corretamente com a fase da laje. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desfixar esse cara, dar um up, o P, e vou digitar a line desse fundo aqui para esse fundo aqui. Beleza? Porque aí ele vai casar certinho com a questão dos níveis. Deixa eu ver se está aqui, casar isso com isso. Perfeito. Então é isso aí. Tá? Então, clicar aqui no estrutural novamente, vou digitar PN. Pronto. E aí o que ele está indicando como quadro, deixa eu ver aqui, piso, quadro estrutural, ele vai colocar uma corzinha, tá como azul aqui no filtro desse corte. Deixa eu ver aqui, corte é esse aqui. Eu vou utilizar o corte de CPB, tá? Que aí ele vai me apresentar, o corte CPB, ele vai me apresentar a visibilidade de todas as disciplinas colorido. Então agora eu vou entrar lá no CPB e vou identificar se ele está com o filtro, aqui em filtro, se o Workset Arc está aqui, ó, e o EST. Deixa eu colocar o EST aqui de um azul. E aqui o elemento quando for cortado também, tá vendo que ele está com um vermelhado? Vou pedir para ele aparecer aqui num azul também. O arco ele está preto. Pronto, digitar, aplicar aqui, então ok. Eita, eu esqueci de retirar os níveis, mas vamos ver aqui. Vou retornar aqui em arco e corte. Aqui em Workset. Eu vou buscar aqui em categoria de anotação, que eu vou tirar logo todo mundo, não tem problema. Porque eu poderia só deixar os níveis que está aqui da própria arquitetura. Mas isso aí a gente faz nos cortes gerais da disciplina. Pronto. Esse filtro que é esta parede aqui está aparecendo, certo? Eu vou jogar esse carinha lá para cima. E eu vou colocar meio tom. Vou aplicar. Eu quero que as disciplinas elas apareçam com uma cor mais, né, forte. E o que é... Vou colocar aqui subjacência também. E o que é ali arquitetura e estrutura, ele fica com um subjacentezinho. Pronto, dessa maneira. Então beleza. Eu estou olhando para dentro do shaft. E é o seguinte, aqui, na disciplina PAV tipo ESG1, que eu já vou renomear aqui, ó. Eu só tiro esse prefixo, não, o sufixo, vou colocar um prefixo ESG. Esse cara aqui, ele é... Coloca aqui underline desvio. E esse cara aqui é o tipo. Ele vai ser o ESG. Tipo 2, né? PAV 2, né? E aqui vai ser tipo. A gente vai levar ele até o 20º tipo.
Mas uai, por quê? Porque aqui no 1 vai ter a zona de pressão, e aí eu não vou poder conectar essa solução de esgoto nessa prumada. Eu vou ter que fazer um alongamento, né? E estender o trecho para conectar depois, para essa prumada ela descer lá para a caixa. Pronto. E aí o que eu vou fazer aqui é o seguinte, aqui. Só dar uma modelada aqui, lembrando que esse aqui é arquivo model, não é arquivo que eu vou modelar não. Daqui a pouco eu vou explodir esse arquivo em 5 arquivos, e aí eu vou ter a flexibilidade de modelar ele dentro desses arquivos, e depois eu vou montar o meu federado. Pronto, aqui. Qual é o problema aqui? Eu vou ativar o workset já está de esgoto, eu vou digitar aqui PI, relacionar o comando de pipe, e aqui é o seguinte, ó, tubo de esgoto já entrou certinho, sistema sanitário, o diâmetro aqui eu vou colocar 100, e aqui eu vou deixar a legenda 1, ele vai ficar o verde correto aqui para esgoto. Então o que acontece? Né? Um grande erro aqui, que eu não concordo com isso aqui, né? Um shaft para 2 banheiros. Colocar 2 shafts, dependente, né? Por conta lá vai, enfim, sobrecarga tremenda. E aí o que acontece? Como é que eu vou proceder para modelar, né, esses 2 layouts aqui e fazer com que eles se conectem aqui? Primeiro, a prumada aqui ela deve ser feita por trechos de nível, tá? Então eu vou fazer esta prumada, depois eu vou criar um grupo desta solução e vou replicar para os outros apartamentos. Simples, coisa simples, tá? Isso aí eu vou mostrar pra vocês quando chegar na parte de modelagem. Mas aqui é o seguinte, eu quero testar antes, é se a profundidade de vista da tubulação, eu estou conseguindo ver essa tubulação a partir do nível 0. Então aqui eu vou colocar aqui menos 30, que eu gosto muito de iniciar esse trecho aqui menos 30, e aí eu vou sair, né, daqui descendo, eu vou sentido abaixo, levar daqui até aqui, e aí já percebe que eu não consigo ver o tubo. Então aí eu tenho que fazer o seguinte, ó, eu vou entrar aqui nas minhas vistas de esgoto, selecionar todas elas, na propriedade, e lá em faixa de vista, deixa eu ver se eu acho que ele não atribui, né, mas vamos ver se ele está bloqueado aqui. Vou pegar aqui esse cara mesmo. E aqui é o seguinte, eu vou pegar o pavimento, né, não acima, eu vou pegar o nível associado e vou colocar até 2,40. Por quê? Se eu colocar a subjacência olhando para cima para ver as tubulações que estão chegando no chuveiro, por exemplo, eu não vou ver mais a solução que está acima do forro, tá? Então eu posso controlar isso aqui. E aqui abaixo eu deixo menos 60, né, do nível 0, menos 60, até ali o pleno, entre forro, beleza. Então aqui tá certinho, exceto essa altura aqui, que eu vou conferir, tá? Essa altura aqui ela tem que estar mais ou menos aí a 2,40. E ele vai aplicar para todos os níveis. Lembra que eu disse, ó, varia, né? Essa questão de visibilidade gráfica varia, porque a altura do vazado não vai ser a mesma do pavimento terra, né? Então aí eu vou ter que vir aqui de novo e ajustar ou desmarcar ele do modelo de vista. Então agora de novo aqui, ó, PI, o tubo tá menos 30, aí agora eu consigo ver o tubo, tá certo? Se eu for lá deixa eu ver aqui o vazado que tá com a mesma visibilidade gráfica, o mesmo tudo, deixa eu me ver aqui. Por exemplo, aqui eu não tô vendo o teto, o vazado, eu vou ver o tubo que tá chegando no shaft, né? Será que foi esse aqui que destinado como shaft? Foi não. Esse aqui ainda tá abaixo, tá vendo que ele está vendo que tá abaixo desse nível, tem uma parede aqui. Que engraçado. Eles não projetaram a abertura de shaft, mas vamos supor que o shaft seja aqui, né? Haverá uma solicitação de shaft aqui, por exemplo. E aí aqui é o seguinte, vou digitar PI, e aí no vazado, deixa eu ver se tá com menos 30, vou colocar aqui menos 30. Vou verificar a propriedade, né? 100 sanitário, 1. E aí aqui, tá abaixo do vazado, tá certo? Tá abaixo. Se eu quiser subir esse tubo, né, eu vou ter que aplicar aqui, deixa eu colocar 3 metros, aplicar. Se a gente for lá no desvio, esse tubo está aqui, ó, tá? O tubo está mais ou menos aqui. Então eu deveria fazer um desvio aqui no próprio semi-terra, no vazado, para descer nessa coluna aqui, ok? Então conferir tudo isso aí, conferir com a equipe se está tudo ok, está tudo certinho, já pode desmembrar o arquivo, dado ok. Aí a gente vai partir agora do processo de desmembramento, tá? Eu vou finalizar essa live aqui, e aí vai ter a parte 2, que vai ser o desmembramento. Bem, uma vez a equipe feita toda a organização navegador do projeto, feito os vínculos dos federados, de arquitetura, estrutura, para já fazer os projetos compatibilizados, o que a gente precisa agora? Desmembrar esse arquivo para ele não ficar muito grande, porque não tem sentido você pegar um arquivo, uma torre dessa aqui, e deixar tudo modelado dentro desse mesmo arquivo. Compreende? Vocês podem utilizar outro arquivo, que a gente chama arquivo federado, onde é que eu vou estar contido todas essas modelagens, beleza? Então, você como BIM Manager ou gestor de projetos dentro do escritório, você deve fazer isso aqui, uma coisa bem simples. A gente vai começar a salvar como, lá dentro da estrutura de pastas, que a gente está trabalhando. Deixa eu abrir aqui, HeftMap 11, aqui. E aí aqui dentro do RVT, lembrou que eu separei aquela estrutura de pastas, a gente vai alimentar essas duas pastas aqui, ó, o link e o federado. Lembrando que o federado não tem nada modelado, só o vínculo, e o link é onde que a gente vai separar esses arquivos para começar a modelar. Então eu vou pegar aqui o caminho do link, eu posso até deixar aqui, ó, eu vou fechar aqui esse arquitetônico, e aí vou manter o arquivo de map aqui, e a pastinha aqui, certo? Lembrando que esse é o nosso revisão 00. E o que eu vou fazer? Simples. Primeiro, eu vou salvar ele, o arquivo model, né, que ele é uma cópia. Eu vou salvar, sincronizar e liberar, e aí eu vou começar a fazer salvar como. E aí antes, eu vou abrir aqui aqui da Windows E. E aqui, esse cara de cima vai ser a parte de arquitetura que eu vou tomar como base. Deixa eu ver aqui se tem clientes, corte real, serviços BIM. Aqui eu vou, a princípio eu vou tomar como base aqui a estrutura que a arquitetura foi feita, tá? Ah, Júnior, eu posso ter lá, se ele disponibilizar só os links, eu posso ter? Pode, mas você terá que criar essa estrutura para o seu federado, tá? Com todos os níveis. Porque eu posso utilizar esse cara aqui ao invés do federado inteiro, na minha máquina, certo? E aí o que a gente vai fazer aqui? Eu vou utilizar esta nomenclatura aqui, agora eu só vou mudar o ARC para INS, tá? De instalações. E aí aqui é o seguinte, eu vou salvar como esse cara, esse arquivo aqui do HeftMap, né? E quem eu vou salvar primeiro? Vou salvar os links. Vou copiar este caminho aqui, vou colar. E aí eu vou apagar esse caminho aqui e vou chamar ele o do arquivo vazado, vou chamar logo o tipo. Esse aqui ele vai ter mais, né? No caso a arquitetura não tem, vai ter o tipo desvio e o tipo. Beleza? Aí nesse caso aqui eu vou ter que vincular e fazer uma cópia desse carinha, mas enfim, a gente resolve. Pronto, isso aqui é revisão 0. Onde tem ARC vai ser o quê? INS ou HIS, tanto faz. O PAV é tipo.
eu posso usar só o arquivo pav pro pavimento 2 até o 20º, e aqui eu posso usar o pavimento tipo desvio. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, desvio, pronto. Aqui eu já vou identificar que esse pavimento é desvio. Tá? E esse vínculo aqui é exatamente do pavimento 1. Agora o que eu preciso? Clicar aqui em opções e eu preciso tornar esse arquivo um arquivo central. Beleza? Clica aqui, ok. E aqui pode salvar tranquilamente, tá? Sem medo nenhum. Por quê? Eu estou salvando ele como um arquivo central. E deu a nomenclatura a ele. Perceba que ele está aqui agora. Tá? E ele vai gerar também uma pasta de backup. Todo arquivo central gera uma pasta de backup. Não deve apagar essa pasta para nada. Em nenhum momento. Não apague essa pasta. Beleza? E esse processo eu vou repetir nos demais arquivos. Beleza? E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar esse pavimento tipo e também vou criar o federado. Tá? Mesmo jeitinho aqui. Salvar ele como federado. Salvar como sempre. E aqui eu vou procurar a pasta do federado. Revisão 0. E aí, aqui eu vou utilizar o desvio. Vou usar ele FDE ou FED. Opções, tornar arquivo central. E por que eu vou tornar ele arquivo central? Sem medo nenhum, porque eu não tenho nada modelado nele. Não me interessa modelar nele, só me interessa vincular e extrair informação desse produto. Ok? Salvar. Sem medo, porque eu estou salvando como. E aí, para aproveitar esse gancho, como esse é o arquivo federado que eu salvei, o que é que eu vou fazer? Eu vou vincular aquele arquivo tipo que está aqui na revisão 00. Eu vou vincular esse arquivo aqui, tá? Que é de instalações federado, beleza? Deixa eu voltar aqui, a pasta de link R00, pronto, eu vou pegar esse caminho aqui, eu vou inserir, tá? E aí aqui é super importante, a gente deve, nesse arquivo aqui, vincular ele como workset 1. A gente não pode atribuir nenhum workset, porque senão todas as instalações vai atribuir, né, na visibilidade gráfica, o workset. E aí o que a gente faz? Workset 1, beleza? Trocou aqui o workset, a gente vai inserir e vincular, vínculo de Revit. Inserir, vínculo de Revit, e aqui eu vou colar o caminho, vou aqui pegar o tipo desvio, né, poderia ser o tipo, eu vou colocar aqui tipo desvio. Eu vou fazer uma modelagem sem desvio, tá? Aí o que acontece? Lá dentro do arquivo desvio, né, tipo desvio, tem um vínculo estrutural. Eu posso simplesmente pegar aquele vínculo lá, esse vínculo aqui estrutural, para não subscrever, também não tem problema. Eu posso colocar ele lá como sobreposição. Então tudo lá que está vinculado no arquivo desvio vai estar como sobreposição. E aí, para fazer de forma mais correta, eu vou pegar esse arquivo aqui, eu vou sincronizar ele, que é o arquivo central do Revit Map. Vou aqui sincronizar ele, né, vou liberar e vou fechar esse arquivo. Pronto, feito isso, eu vou precisar fazer aqui. Antes que eu abra a modelagem que eu vou fazer e o federado. Eu vou criar mais uma pasta aqui e vou chamar de cópia aqui dentro mesmo. Cópia, federado. Pronto. Eu posso dar um Ctrl+C nesse arquivo aqui e um Ctrl+V aqui dentro dessa pasta. Mesma coisa aqui. Eu vou fazer só uma cópia. Não que deve fazer dessa forma, tá? Você pode copiar para qualquer outro lugar que não seja dentro da pasta do servidor. Cópia, link, tipo. Eu vou copiar esse cara, porque eu não devo ficar com o arquivo central aberto. Beleza? Eu posso ficar com uma cópia, mas o central evitem isso aí para não criar corromper o arquivo. Então eu vou pegar esse arquivo aqui e vou arrastar aqui para dentro dessa plataforma. E esse aqui eu vou arrastar para esse aqui. E aí, deixa eu abrir aqui o outro também. Colocar os dois lado a lado. Abertura da cópia bem rápida. Pronto, esse aqui é o desvio, é o que a gente vai modelar. Eu já vou alterar aqui para template, arquivo central. Esse aqui não é federado. Vou chamar aqui de pav desvio. Pronto. E aqui é o federado. Vou trazer aqui esse cantinho de cá. E aqui, beleza. Vou colocar aqui na visibilidade gráfica do CPV. E aqui eu vou visualizar a planta baixa da desvio. Vai ser esse aqui. Ok? Ah não, esse aqui. E aí, primeiro, antes de tudo, a gente tem que entender isso aqui, para não aglomerar o federado, né, de informações. Então, qual é essa informação aqui? É do vínculo. O vínculo de quê? Então, eu vou entrar aqui no meu gerenciador de vínculos do arquivo onde a gente vai modelar, que é o desvio. E esse cara aqui ele já está sobreposição, correto. E IFC está como anexo. Eu vou pedir para ele ficar como sobreposição, beleza? Se eu quiser que meu federado vá para um anexo master, né, ali onde que o BMN vai pegar elétrica, hidráulica, tudo que está no arquivo só do federado, e vai trazer para dentro de outro federado, né, um master, que aí vai ter arquitetura, estrutura, map, enfim, topografia, enfim, esse é um master. E aí, o que acontece aqui? Primeiro, eu vou dar uma modelada aqui rapidão. Certo? Não vou demorar muito aqui com solução. Eu só vou modelar aqui um tubo com uma tomada. E aí eu vou pegar esse cara como referência e vou fazer uma cópia alinhada com os outros níveis, tá? Sanitário, pavimento 1 aqui, beleza. Então eu vou pegar aqui, ele tá com 150, vou colocar com tubo de 100, menos 30. E aí aqui vou descer essa inclinação para baixo. Então esse cara aqui eu não vou me preocupar em conectar no vaso ainda. Eu vou fazer esse roteamento aqui. Né, para baixo, jogar aqui 45. Trazer para cá. Aqui eu vou fazer só para eu pegar o montando federal, tá? Não vou me atentar muito ainda a solução não, que vai ser a intenção da aula colocar 3 metros aqui e vou aplicar 2 vezes. Para ele subir essa plumada de esgoto. Beleza. Aqui eu posso jogar mais para cá um pouco. E esse tubo aqui, ó, eu já posso fazer a cópia. Eu vou fazer uma CO, né? Copiar este tubo aqui. Aqui vai ser a captação pluvial e aqui vai ser... Eu vou deixar a ventilação no centro, né? Então eu vou puxar esse cara para baixo aqui, ó. Puxando mais para cá. Mais um pouco. E aí eu vou pegar este tubo aqui. Como é que eu tô pegando tubo? Ah, passando o cursor dentro, eu tô clicando no tubo. CO. Copiei esse cara mais ou menos aqui. Aí depois lá no corpo, shaft, eu vou alinhando. Esse cara aqui eu vou representar graficamente ele como a legenda 3, que está configurada nesse template, que é para ventilação. E aqui eu posso trocar o workset ou usar a legenda 3. Eu prefiro o workset, porque eu posso separar esses dois projetos. Captação pluvial e esgoto, né? Pronto. E aí depois lá no shaft eu faço a interligação entre a ventilação e essa plumada aqui. E aí o que acontece? Eu vou fazer outro corte aqui, ó,
CO, e vai pegar toda a propriedade que tem nesse corte anterior aí, que é de compatibilização. Foi esse corte aqui, e vou dar uma ajustada na profundidade. Eu não vou deixar ele com muita profundidade. Se ele tiver o vento na propriedade, e ajuste ele aqui para 30, para ficar ali bem próximo à paredezinha do shaft. Então, aqui eu vou abrir esse corte. Se ele não tiver o modelo de vista de compatibilização, eu já atribuo. No caso aqui não tem, posso vir aqui e procurar o corte CPB. Então, dá um OK aqui. E beleza. Não é interessante deixar esse tubo de esgoto aqui, né? Porque pode entrar em conflito aí na questão com a alimentação do tubo de... O tubo que vai alimentar com água fria ou água quente aqui. Ou vai ter aí uma ramificação. Deixa eu dar só a distância aqui para esses tubos. Aqui essa configuração aqui, né, desse tubo aqui, ele não é azul, mas eu tinha configurado para ele ficar assim, não tem problema, vai interligar isso aqui. E aí aqui eu vou dar um CS e vou interligar aqui, ó, descendo com um tubo de 50 ou 75, deixa eu colocar 50 mesmo, vou interligar esse cara aqui, vou modificar novamente aqui o diâmetro dele para 50, vou interligar com esse aqui, a 45. Pronto. Que não é nesse caso, tá? Por isso que a gente tem que fazer dois arquivos com duas soluções, porque aqui eu vou conectar esse trecho do vaso, né, essa plumada aqui, descendo em outra solução, não pode ser nessa, entendeu? Então o que eu sempre faço? Eu deixo um trecho aqui entre o forro, mais ou menos aqui de menos 30 ou menos 60, mais ou menos aqui, eu deixo essa plumada, deixa eu dar uma line aqui, alinhar esse tubo com esse, e aí o trecho de cima vai só encostar nesse cara aqui, ele não vai conectar. O certo não é conectar, beleza? E aí esta solução aqui, que é do pavimento de desvio, ela não seria assim, correto? Pode acontecer que essa solução ela venha para cá ou venha para cá. Então, ao invés que essa solução aqui, desse vaso, ela se conecte diretamente nesse trecho de tubo, eu posso buscar esse cara aqui, ó, porque esse cara está descendo, né? Esse tubo aqui, que eu estou conectando na plumada, ele está descendo. Então, se eu inverter aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse tubo, vou apagar esse aqui. Então eu vou ter que vir com um tubo mais ou menos onde vai ser a previsão de outro shaft, para me conectar ele. E esta solução aqui eu vou ter que fazer outro pouquinho com ele, né? Trazer para cá, depois conectar aqui fora da zona de pressão, e coisa do tipo. Beleza? Mas aí por enquanto eu vou só para explanar como é que vai ficar o federado nessa questão de solução. Então aqui eu vou dar um tab aqui 2 vezes, aqui também, para selecionar esse trecho e esse. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um grupo, né? Vou digitar aqui GP, e aí vou chamar esse grupo aqui de ESG. ESG Pave 1. Pronto. E aí, esta solução aqui, eu vou replicar para os outros apartamentos, né? Então aqui, deixa eu ver se a equidistância desses dois apartamentos aqui está correto. E aí, para facilitar a minha vida, eu vou criar uma linha. Digitar aqui LI, cadê? LI. Eu vou criar uma linha modelo, só para pegar o midpoint entre essas duas paredes aqui. Beleza? E o outro eu vou pegar o centro dessa parede. Então, eu vou clicar nesse grupo aqui. Vou digitar MM. Desculpa, você vai aqui, vou digitar o DM, porque o MM precisa de uma referência, né, de linha. O DM, eu posso pegar um midpoint aqui, ó. No caso vai ser o centro dessa linha. Puxar aqui para a esquerda, eu dou esse mirror. Perfeito, deixa eu abrir essa janela aqui. E aí eu dei um mirror aqui para cima, pode ser as duas soluções juntas, tá? Dentro de um grupo só, não tem problema. E eu vou selecionar esse grupo, digitar SA. Aí eu vou pegar esses dois grupos, vou digitar novamente MM, não vou pegar mais o DM, vou pegar o centro dessa parede aqui. Porque aí eu sei que ele vai cair certinho no outro shaft. Pronto, aqui eu fiz a solução, acabou, não tem mais pra onde ir, já terminei o trabalho. Entendeu? Isso eu tô fazendo sem o roteamento, sem a solução, né? Com a solução você tira aí de 10 a 5 minutos, estourando, não mais do que isso, para fazer a solução completa do banheiro. Mas o resto é como é tipo, então pré-ideal, gente, não tem essa enrolação de você estar entregando um projeto com 15, 60 dias não, tá? Só se você não souber o que eu tô fazendo, mas não tem o que fazer, pronto. Eu vou salvar como o arquivo, tá? Vou salvar ele como, e vou sincronizar para o arquivo central, porque o que está vinculado lá no federado não é essa cópia, é o arquivo central, tá? Então eu vou entrar aqui em colaborar, pedir para liberar todos os meus. Eu tenho que sincronizar agora com o arquivo central. Após isso, liberar todos os meus worksets. Pronto, e aí eu aqui posso fechar tranquilo. Posso fechar. Esse é o arquivo cópia que eu posso modelar, trabalhar nele e mandar os dados que eu fiz nas minhas operações. Posso tanto enviar como receber o que a equipe fez. Eu fechei o software, não tem problema. Vamos lá. Então aqui, o federado, né, com o arquivo central, eu vou pedir primeiro para ele recarregar aqui as instalações. Então a solução ela está aqui, tá? A gente não está conseguindo ver por conta da subjacência, mas a solução está aqui, ó. Beleza? Então eu vou pegar outro modelo aqui de ESG. Deixa eu pegar aqui o sanitário. E o que acontece? Aqui nessa visibilidade gráfica, deixa eu habilitar o... Lembra que eu disse, ó, o workset 1 ele tem que estar ativo, porque senão a gente não consegue fazer essa separação entre arquitetura e estrutura. Se eu deixar com o mesmo workset, eu vou ter um problema de visibilidade. Então o workset 1, esse cara aqui, ó, eu vou ter que habilitar ele. Porque a gráfica ela vai ser sobreposta com os parâmetros que tiver lá. Então, perfeito. Isso aqui. E lá no federado, a arquitetura deveria ficar um pouco mais subjacente, né? Deixa eu tentar aqui ver se eu dou uma subjacência mais pesada nesse cara aqui, exceto as instalações. Cadê aqui? INS, não vou colocar subjacência, só em arquitetura e estrutura. Beleza? Pronto. E aí o que é que eu vou fazer aqui no federado? O que eu fiz lá, a arquitetura lá no princípio, a mesma coisa. Vou pegar aqui nesse federado, vou passar um corte, pegar aqui no pavimento um desvio. Aproveitar esse corte aqui, eu queria que ele seja de compatibilização. Essa linha aqui depois a gente tem que apagar, tá? Porque é uma linha modelo. E aí ela replica no federado, ela replica onde tiver vínculo, ela replica. Pronto, então este carinha aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou dar logo um CO, como ensinei, né? Pra ele memorizar.
Eu vou pegar desse nível aqui, desse piso, até o nível do outro piso lá em cima. Essa linha tracejada está indicando que o movimento está esquadrejado. Pronto, fiz essa cópia. Tá vendo o problema que eu tenho? Aí eu tenho que fazer, tipo assim, eu tenho que trazer esse trecho aqui com um joelho ou uma junção até mais ou menos aqui, ó, dentro do shaft. E aí a gente consegue visualizar que esse trecho de tubo, ele tá conectado sem tá, entendeu? E aí aqui agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o array, vou digitar R. E aí eu vou dizer aqui que são 19, né? 19 pavimentos, são 20. Eu já fiz um. E vou indicar o último, o segundo, né? O segundo movimento, do ponto A até o ponto B. Aí ele vai pegar essa distância e vai aplicar nos demais. Pronto, cliquei aqui. E aí ele vai replicar o modelo inteiro. Galera, isso aqui, eu faço a extração quantitativa só com isso aqui. Eu não vou precisar ter só um modelo vinculado e depois pegar uma tabela de Excel, multiplicar, blá blá blá. Não, aqui ele já faz autossoma. Junções, conexões, quantidade de tubo, ele vai fazer autossoma aqui. Como por exemplo, deixa eu pegar aqui uma tabela. Deixa eu ver se eu tenho uma tabela de levantamento aqui. Deixa eu ver se esse do levantamento geral está formatado. Tá vendo que ela está assinada? Eu vou fazer. Eu vou entrar aqui na propriedade, editar. E aqui dentro dessa caixinha, eu vou dizer aqui em campo só o seguinte, olha. Traz todos os parâmetros dos vínculos desse modelo. E aí eu posso depois dar uma formatada, né? Pegar ali a parte de arquitetura, estrutura que não é interesse da engenharia, né? De instalações. E aí eu criar um filtro dentro da tabela e ocultar tudo que for parede, piso, parte estrutural e etc. E deixar só o que é instalações. E aí, perfeito. Eu tenho todas as informações de todos os vínculos. Parede, peças hidrossanitárias, pisos e assim vai. Vamos olhar aqui outra tabela. Que eu tenho aqui, deixa eu ver. Tubos. PPCI, cabos. Puxar um pouquinho pra cá mais. Tem aqui tubo de gás, água, sanitários e águas pluviais. Deixa eu ver esse aqui. E eu vou fazer a mesma coisa nesse aqui, porque ó, classificação igual a. Pronto. Aí eu tenho a extração quantitativa de todos os tubos de série normal, se tiver série reforçada e etc. dentro do projeto. Só que eu tenho 668 metros de tubo e 100. E aí, avante. Beleza? Então é isso aí. Não tem bicho de sete cabeças não. Isso vai valer para todas as instalações. Enquanto a equipe vai modelando, existe um arquivo central que a gente vai documentar e vai fazer extração quantitativos. Ponto final. Não tem bicho de sete cabeças. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí desse briefing, né, de como trabalhar em colaboração, arquivo central em RevMap com todas as instalações. À medida que possível, que eu conseguir, eu vou começar a colocar outros vídeos das outras instalações. Beleza? Elétrica, combate incêndio e assim vai. Então é isso aí. Forte abraço e até a próxima.